noite, família abençoada. Tudo bem com vocês? Quer saber como é que está o meu amigo Johnny? Tudo tranquilo, Johnny? Como estão as coisas? O trabalho? Tudo bem? Como é que está a Lilian, nossa aniversariante? Mas fica tranquila. Cada ano que passa, em Jesus, você fica mais jovem, tá? Não fica preocupada não. Como que está o nosso querido Gustavo? Tudo bem, Gustavo? Como estão os teus desenhos? Como é que está o desenvolvimento aí dos teus talentos? Continue assim, viu? Você tem que realizar os teus sonhos. E você, meu querido Emanuel, como que estão as coisas? Tudo tranquilo? Que Deus te abençoe, viu? Que tudo para você seja uma bênção, assim, inexplicável, né? E nessa noite eu gravei essa mensagem com a intenção, o intuito de abençoar essa família linda e maravilhosa, né? Eu gostaria, antes de eu começar a mensagem, eu gostaria de fazer uma oração junto com vocês, né? Vamos orar então. Senhor Deus Todo-Poderoso, nessa noite nós clamamos a Tua presença que é real sobre as nossas vidas. E te agradecemos porque o Senhor nos ouve e o Senhor sabe exatamente o que nós precisamos antes de abrir os nossos lábios. Nessa noite nós te louvamos porque o Senhor já enviou as legiões de anjos e elas já dizimaram todas as legiões das trevas, lançando-as nas cadeias abismais tenebrosas. Somos livres e libertos para servirmos a Deus em gratidão, em louvor, com espiritualidade, cheios do Espírito do Senhor, para que cada dia seja um novo dia, com uma vida transformada, podendo viver novas experiências com Deus. É o que está escrito dentro dos nossos corações e é exatamente isso que nós vivemos. Nessa noite eu quero estar passando para vocês coisas incríveis da Palavra de Deus, né? Nós temos estudado assim de forma profunda as Escrituras e temos observado também a questão das traduções, né? Então a gente sempre observa aquilo que tem tirado o nosso foco para que a gente jogue isso fora e venha absorver aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que verdadeiramente é divino. E uma das coisas assim que tem causado às vezes um pouco de preocupação, principalmente da minha parte, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande com a vida de todos, né? Então, por exemplo, se eu passo uma instrução errada, imagina você tomando uma decisão errada em cima da minha instrução errada. Isso é uma responsabilidade que eu tenho que zelar por ela, para que vocês sejam bem-sucedidos. E buscando sempre assim o mais preciso, o mais original possível, eu tenho lutado para que a Palavra de Deus chegue até o coração de vocês de maneira pura, santa e verdadeira. E uma das observações, por exemplo, que eu tenho feito na Palavra de Deus é que as traduções, né, essa Bíblia que nós temos carregado durante tantos anos, às vezes alguns detalhes têm feito toda a diferença. A gente tem percebido que a religião, ela tem assim uma essência muito de condenação, de cobrança. A gente se sente assim às vezes até oprimido, não é verdade? Nós que conhecemos assim as igrejas com as suas revelações, com as suas cobranças, isso tudo foi um peso que colocaram nas nossas costas e a gente tem carregado isso de forma inconsciente. Uma das coisas, por exemplo, que é muito notória na Palavra de Deus, eu até cheguei a comentar com vocês em alguma das reuniões passadas, né?
É aquela questão, por exemplo, de se alguém lhe bater em uma face, vire também a outra. Então a gente sempre se sentiu assim muito desprotegido e inerte perante as adversidades. Imagina, uma pessoa bate na tua face, aí você sente aquele impacto, aí o que você faz? Oferece a outra também. Então, se você analisar o Evangelho, ele vai ficando cada vez mais pesado com essas atribuições, não é verdade? Você vê, por exemplo, a outra passagem, todo mundo conhece, eu não vou citar o versículo, que é uma passagem muito comum e todo mundo sabe que existe e que eu não estou inventando nada. Mas eu quero sempre que vocês estejam atentos a conferir tudo que é dito, porque vocês tendo esse cuidado, vamos supor que um dia vocês estejam recebendo a instrução de outra pessoa, estejam em uma localidade diferente, fizeram uma viagem, vão ficar um tempo fora, né? Aí tem outra pessoa instruindo ali naquele momento, e aí ele fala qualquer coisa que venha comprometer o Evangelho, e isso vocês vão absorver como sendo uma verdade. Mas a verdade é que muita coisa que nós aprendemos, né, elas foram às vezes traduzidas de forma diferente e errôneas. Igual, por exemplo, essa da face que eu acabei de dizer. Se alguém lhe bater em uma face, vire a outra. Então vamos agora para o original, né? Então você está dizendo ali, se alguém lhe ferir adexia, strapson. Então se alguém lhe ferir a honra, dê-lhe as costas. Esse dar as costas nós podemos observar que é uma metáfora, ou seja, dar as costas dentro dessa metáfora significa que é para você desprezar aquele que feriu a tua honra, fez um comentário, te ofendeu, te humilhou, isso tudo é ferir a honra. Então, se isso aconteceu, o que você faz? Você vira as costas. O que é virar as costas? Desprezar aquela atitude que te feriu. Então, se alguém lhe ferir a honra, dê-lhe também as costas. Veja como que é mais leve. Imagina a primeira situação literal, imagina alguém batendo na tua face. E depois você pega e vira a outra para ele bater também. Então você vê que a tradução está completamente diferente. Então nós podemos observar também aquela passagem que diz o seguinte, preste bastante atenção no que eu estou mostrando. Na oração do Pai Nosso, você pode observar que diz assim, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quando você observa esse versículo, não nos deixeis cair em tentação, então o que está dizendo? É que no momento da tentação, que você está sendo levado a tomar uma decisão errada. Então a tentação é isso, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é casada e aparece uma mulher toda bem vestida, toda cheia de sensualidade, para levar aquela pessoa ao adultério. Então, nessa tentação, o que está acontecendo? Existe uma força que está conduzindo tal pessoa ao erro. E essa força, então, ela não deve ser o suficiente para que a pessoa caia. Então, ou seja, ela vai sofrer aquela tentação para não cair. Então, o versículo está dizendo isso. Não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, cair durante a tentação, no momento em que a força está sendo exercida para que aquela pessoa tome uma decisão errada. Agora vamos ver a tradução correta. A tradução correta está dizendo o seguinte, não nos deixeis ser levados à tentação. Então é diferente, não é cair em tentação, é nem chegar a ser tentado. Então significa que nós somos preservados. Eu estou citando
esses pequenos detalhes. Por quê? Porque a vida toda nós recebemos a informação, é uma informação assim pesada, é uma informação que traz um evangelho sacrificial, que exige assim uma força sobre-humana para que alcancemos a salvação. As pessoas hoje em dia que têm a responsabilidade de transmitir a palavra, elas têm uma resposta assim que, como que eu vou dizer? É uma resposta muito nojenta, fútil, banal, porque diz assim, preste atenção, não, essas questões de traduções não mudam nada. Na verdade, o que interessa é a essência. Então aqui Jesus é o Senhor, se você quer crescer, tome a sua cruz, negue a si mesmo, siga Jesus e pronto, acabou. Não é verdade? Aí o que acontece? Você fica vendo que você vai estar sempre distante do padrão da salvação. Não é verdade? Você fica vendo aquele peso, aquela cobrança, e você nunca alcança a perfeição exigida pela religião. É uma perfeição tão cobrada, tão sangrenta, tão difícil, que eu acredito que desse jeito ninguém será salvo. Nós precisamos desprender dessas atribuições, dessas cobranças, porque quem cobra, na verdade, não vive nem 10% do que está cobrando. Vamos analisar uma outra passagem, né? Essa que eu acabei até de certa forma, referir para vocês essa noite. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Olha como que está pesado. Por exemplo, aquele que quer me seguir deve negar a si mesmo. Então você, tudo que eu sonho, tudo que eu quero, nada disso presta mais. Eu tenho que tomar a cruz. A cruz foi um sacrifício que Jesus fez por nós, no nosso lugar. Então, se você for ver o alinhamento das Escrituras, você vai bater lá em Isaías. O que está dizendo? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele quem? Jesus. Então, se o castigo estava sobre ele, é porque não estava sobre nós. O castigo, na verdade, não era para nós, não é a lei do retorno, aquilo que nós plantamos, aquilo que nós desalinhamos das leis de Deus, era para provocar um retorno contra as nossas vidas. Mas, na verdade, não veio contra nós. Jesus disse, eu vou me matar. Eu vou assim, passar para a realidade que Jesus viveu. Imagina, ele conhecendo toda a linha do tempo e espaço contínuo, porque foi ele que criou isso, o tempo, as dimensões, a forma da matéria, a espiritualidade, tudo isso foi criado, são obras das suas mãos. Ele sabendo de todas as resultantes, o que é resultante? É o resultado de todas as coisas, porque ele é o que? Perfeito, ele conhece tudo. Ele mesmo diz, acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Então significa, tudo é possível para Deus. Então se tudo é possível para Deus, não existe nada impossível para Ele. E o que Ele está nos mostrando com isso? Significa que Deus pode todas as coisas. E o que nós estamos falando nessa noite? Sobre o peso que nos fora atribuído. Então, nós recebemos uma informação que nós devemos tomar a cruz. A cruz que era um castigo, que era para Jesus. Então ele assumiu isso no nosso lugar, sabendo das
resultantes, ou seja, do resultado. O que significa? Que ele sabia muito bem que ao criar o homem com livre-arbítrio, dotado de inteligência, ele iria contrariar as leis divinas. E para que ele não morresse, seria necessário que Jesus morresse em nosso lugar. Então, ao criar, sabendo todas as coisas, saberia que nós iríamos transgredir as tuas leis através de Adão, que foi induzido, ou melhor dizendo, seduzido, convidado a comer do fruto que lhe fora proibido através da tua esposa chamada Eva, que foi seduzida e convidada a comer o fruto através da serpente. Não vamos entrar em detalhes desse acontecimento no Éden, mas vamos focar aqui que tudo estava na mente de Deus. Ele sempre soube de tudo isso, e sabendo de tudo isso ele se matou, porque a partir do momento que você sabe que vai criar um homem e que o homem vai pecar e que para salvá-lo você precisa morrer, então ao criar você está se matando. Não que fosse uma morte perpétua, pelo contrário, tanto é que ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, na verdade, ele foi para o nosso lugar, onde nós deveríamos sofrer, onde nós deveríamos ser condenados, onde nós deveríamos gemer de dor. Ele pega e fala, vocês não vão passar por nada disso, eu vou passar no lugar de vocês. E então ele entra no caminho da carnificina, onde lhe deram socos e perguntaram, profetiza quem lhe deu esse soco. O chicote que arrancava até pedaços de carne, fizeram cortes profundos nas suas costas, em todo o teu corpo. Então foi assim, é algo que se nós pudéssemos ver como aconteceu, a gente ficaria pensando nisso a vida toda. Acho que iria criar até um trauma, não é verdade? Então, Jesus ele vem em nosso lugar. Então, para que nós não passássemos nada disso, ele entra no nosso lugar. Ele nos substitui no momento da dor. Aí a religião, o que ela faz? Presta bem atenção. Ela pega a dor que Jesus sofreu, que ele já levou, tira dele e coloca nas nossas costas novamente, com atribuições que não são possíveis. Os líderes, eles sempre dizem, olha, se você está vivendo assim, Deus vai te punir, Deus vai te cobrar, varão. Não é verdade? Essas mensagens, na verdade, nem eles vivem. Porque se você colocar uma câmera escondida na residência deles, você vai ver que eles não são nada daquilo que eles são no altar. Eles são completamente diferentes. É uma hipocrisia absurda. Então, Jesus disse, aquele que quer me seguir, tome sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Não é isso? Não, não é nada disso. Está escrito diferente. Está dizendo assim, se você quer me seguir, você deve deixar de pensar de forma egocêntrica, ou seja, só em si mesmo, em torno de si. Você deve pensar de forma ecológica, num todo, nas outras pessoas, no próximo. Então, quando você estiver pensando no próximo, porque o que diz a palavra de Deus? Amarás a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, de todo o teu coração e com toda a tua alma. E amarás o próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então significa que o amor ao próximo, depois do amor a Deus acima de todas as coisas, são os dois mandamentos que regem toda a lei e os profetas. Então, quando nós praticamos essa lei, a gente se entra como que eu vou dizer, na sincronicidade com a vontade de Deus, o amor ao próximo.
Quando nós nos torturamos, trazendo a cruz de volta para nós estamos negligenciando a obra do Calvário. Ou seja, nós estamos deixando os mandamentos de Deus para seguir as tradições dos homens. Então, aquele que deve me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Ficou pesado. Agora, a verdade é, deixe de pensar de forma egocêntrica em si mesmo, passe a pensar de forma ecológica, que é o quê? Aquilo que eu acabei de dizer. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Desses dois mandamentos. Então, eu paro de pensar somente em mim mesmo. Eu amo a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Como que eu consigo amar o meu próximo como a mim mesmo? Por exemplo, eu sempre digo, né, de forma assim, querendo instruir a vocês tomarem a decisão correta, não querendo aparecer de forma alguma, mas eu sempre uso aquele exemplo dos pobres, né? Então eu vejo, por exemplo, um pobre pedindo uma ajuda nas ruas. Esse pobre, ele precisa da minha ajuda. Aí o que eu faço para ajudar o meu próximo como a mim mesmo? Eu me coloco no lugar dele e imagino como que eu gostaria de ser ajudado. Eu gostaria que as pessoas me ajudassem de forma significativa, ou seja, com uma quantia que realmente venha aliviar o peso da miséria. Tira a miséria e entra o quê? A prosperidade. Então, quando eu ajudo o pobre pensando dessa forma, aí sim, eu estou cumprindo os mandamentos de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, ajudando os pobres. Por quê? Como diz a palavra de Deus, se eu digo que amo a Deus e eu não faço nada pelos outros, pelo próximo, que é quem eu vejo, como eu posso dizer que eu amo a Deus que eu nem vejo? Então, a fé sem obras é morta, diz o apóstolo João. Então nós precisamos ter o quê? Atitude, porque a atitude é que comprova a nossa fé. Então quando eu me coloco no lugar daquele que está sentindo dor, que está sentindo a falta, que está sofrendo com a miséria, na verdade eu estou obedecendo o mandamento de amar ao próximo. Mas tudo isso você pode perceber que é muito mais leve do que a religião, porque a religião ela cobra muito, uma santidade aparentemente falsa, né? Então você tem que estar na igreja todos os dias, tem que estar jejuando, você tem que ir aos montes, tem que fazer um monte de coisas, mas na verdade o principal não está sendo feito, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, porque desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo depende desses dois mandamentos. É incrível. É preferível você não conhecer poucos versículos da Bíblia e obedecer esses dois, do que conhecer um monte e não obedecer esses dois. Porque conhecer um monte, você vai cair na condenação. Aquele que sabe o que deve ser feito e não o faz, nisso está pecando. Tiago 4,17. Então nós precisamos entender a aplicabilidade da palavra de Deus. Como que eu aplico isso na minha vida? Então eu conheço a Deus através de quê? Das minhas obras. É assim que eu mostro como que eu vou conhecer a Deus. Porque a religião sempre nos mostrou o seguinte: você não vai no culto, você vai ficar em casa, você está carnal. Jesus vai voltar, você vai ficar. É sempre ameaça, é sempre punição, é sempre morte, é sempre cobrança, é sempre chicote. Então, na verdade, o Deus apresentado através do prisma, da ótica, da cosmovisão da religião, é um Deus mau
é um Deus vingativo, é um Deus que eu não quero passar a eternidade com Ele. Porque se você olha a palavra de Deus, Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é suave, e o meu jugo, que é leve, e acharei descanso para as vossas almas. Então, a proposta dele é leveza, é suavidade, é tranquilidade. Agora, a religião coloca pra gente uma proposta sangrenta, uma proposta que a gente não pode cumprir. Baseada em quê? Ela é baseada no sofrimento dos profetas e dos discípulos. Então significa que todo mundo tem que viver aquela vida, morrer, sofrer, gemer. Quando na verdade eles se entregaram para que nós conhecêssemos a palavra de Deus e tivéssemos a oportunidade de viver uma vida suave e leve, conforme a proposta que está escrita no Evangelho. Então, como que eu vou dizer para você que Jesus está chamando para uma vida suave e leve, quando na verdade você precisa obedecer todas as ordenanças da religião, senão você vai ser condenado, vai ser aquilo, aquilo outro. Então a gente precisa parar hoje e pensar, qual evangelho nós estamos servindo? Qual a palavra que nós estamos seguindo? Os religiosos ou a Bíblia? Então você precisa decidir. É noite de decisão. É uma noite que você vai colocar na balança e vai arbitrar. O que é arbitrar? Arbitrar é julgar, analisar e ver o que é melhor. Então eu coloco de um lado a religião dos homens, do outro lado a palavra de Deus. O que você vai querer seguir? Talvez na sua mente venham alguns pensamentos. Puxa vida, eu fiquei tanto tempo dentro da igreja e o que eles ensinaram era completamente diferente. Não sei se eu faço, e se Deus me castigar porque eu estou indo nessa onda nova aí. Eu quero dizer que essa onda nova aí é a palavra de Deus. E aquilo que te cobraram, aquilo que jogaram peso nas suas costas, é a palavra dos homens. Então, você tem a opção. Ou você segue os homens e continua gemendo, sofrendo, não passa por transformação, não tem oportunidade de crescimento, não vai transcender, que é o quê? É você sair de uma posição espiritual para uma posição espiritual mais elevada. Então você não vai acontecer nada disso, você vai continuar gemendo, sofrendo e tentando alcançar o padrão religioso e nunca vai alcançar, porque o padrão religioso é um padrão de cobranças, ordenanças que ninguém, nem aqueles que pregam, conseguem viver, porque é uma cobrança muito pesada, é uma cobrança sangrenta, é uma cobrança que não tem embasamento nenhum na Bíblia. Então nós que descobrimos isso hoje, a gente precisa colocar isso na balança, porque é um momento de transformação. Às vezes a gente está sofrendo porque a gente ainda está com o pé na religião. A religião nos faz o quê? Sofredores, mal-humorados, bipolares, angustiados, depressivos, porque a gente nunca vai alcançar a famosa santidade que eles tanto pregam, que nem eles mesmos vivem. Nós precisamos mudar isso. A transformação está batendo nas nossas portas nessa noite. E o que nós vamos dizer? Ah, não, eu não vou receber isso. Por quê? Porque eu quero seguir a tradição religiosa. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi um homem que viveu o judaísmo ortodoxo. E tanto é pesado o judaísmo ortodoxo que foi Paulo que mandou apedrejar aquele homem mais abençoado ali, que era Estevão, que fez um discurso maravilhoso. Leia a Bíblia, leia o discurso de Estevão e vocês vão ver que era um homem inspirado por Deus. Foi Paulo que mandou matar. Por quê? Porque Paulo é a religião, a espiritualidade estava em Estevão.
E no momento que ele foi apedrejado, diz a Bíblia que ele viu a glória de Deus. Agora eu quero te perguntar uma coisa. De que lado que você está? Do lado de Paulo antes da conversão ou do lado de Estevão que passou pelo Pentecostes? Estevão viu a glória de Deus morrendo, então significa que ele recebeu uma espécie de proteção. Na hora da morte, que ele ia ser totalmente despedaçado, porque as pedras causam ferimentos terríveis. E eram várias pessoas apedrejando, segundo a lei de Moisés. E naquele momento ele vê a glória de Deus. No momento mais crítico da vida dele, Deus tira o peso e leva ele para a vida eterna. Agora eu te pergunto, você vai servir o Deus de Estevão ou o Deus de Paulo? O Deus de Paulo é o Deus que alguns pastores, eu não vou generalizar, é claro, porque a gente não pode julgar as pessoas, mas o Deus de Paulo é o Deus dos pastores religiosos. Já o Deus de Estevão é o Deus da espiritualidade, da leveza, da salvação, do comprometimento, da fidelidade, do amor. Qual Deus que você quer servir essa noite? O Deus de Paulo antes da conversão ou o Deus de Estevão que passou pelo Pentecostes? A gente tem que decidir. Enquanto a gente ficar em cima do muro, enquanto a gente ficar vivendo um pouco do passado, um pouco do presente, a nossa vida vai ser sempre mais ou menos. Ah, não, a vida é difícil, é meio pesada, às vezes tem algumas bênçãos, mas às vezes não. Nós precisamos viver a paz que excede a todo entendimento. O que eu quero nessa noite? Eu quero que a paz que está sobre a minha vida, que me dá alegria, que me dá êxtase espiritual, esteja sobre a vida de vocês essa noite. Não somente nessa noite, mas eu quero que seja sobre toda a vida de vocês. Nós precisamos entender isso. Pequenos detalhes mudam toda uma circunstância. Eu vou criar uma metáfora aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Metáfora é o quê? Uma ilustração para mostrar algo com essa ilustração. Então vamos lá. Ah, mas a tradução é uma coisinha ou outra, isso não muda nada. O negócio é que Jesus salva. Tá bom. Vamos colocar então uma pequena pedrinha no teu sapato. Você coloca a pedrinha no teu sapato, vai trabalhar, fica o dia inteiro com ela. No final do dia você vai ver o estrago que ela fez no teu pé. Aí eu vou dizer para você, não, era só uma pedrinha, não muda nada. Não, é detalhe da tradução. Não tem problema nenhum isso aí. Claro que tem, claro que tem. Eu mostrei, se você fosse na literalidade da religião, você teria que tomar um tapa na cara e virar outra face. Se você fosse na literalidade da religião, você não ia simplesmente deixar de pensar de uma forma egocêntrica e passar a pensar no próximo, servir a Deus sobre todas as coisas. Não, 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 não. Você tinha que tomar a sua cruz, seguir a Deus de forma sangrenta. Aí sim Ele vai te aceitar. Uma outra coisa muito interessante na palavra de Deus, presta bem atenção no que eu vou dizer. É a metáfora do sal, né? Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, como restaurar o sabor? É interessante. Eu tenho certeza que todos vocês pensaram assim. Eu preciso ser sal, salgar a terra, fazer com que a terra seja salgada, sentir o que é, passar pelas provações, sofrer, gemer, no nome de Jesus. Não é assim que esse sal mostra o reino de Deus? Agora ninguém presta atenção, né? A palavra de Deus diz assim, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, como restaurar o sabor? Sabor não é
excesso de sal. Sabor é um alimento temperado, agradável. Então, vamos imaginar agora uma metáfora. Imagine você sentando numa mesa para almoçar e de repente vem um anfitrião da casa e serve uma picanha, né? Picanha é uma carne maravilhosa, com um monte de sal, branquinha, branquinha. Corta aquilo. Quem já teve a oportunidade de comer algo assim que erraram a mão e colocaram um monte de sal? Aquilo chega a doer até as glândulas, né, que sentem o sabor na língua, né? Chega até a arder os olhos, porque o sal em excesso ele é extremamente prejudicial, eleva a pressão e tudo mais. Deus está falando disso, será? Será que é para salgar? É gemido? É sofrimento? É provação? É um evangelho sangrento? Será que Deus está falando isso? Então nós precisamos repensar. Porque eu vejo muita gente sofrendo nos dias de hoje porque ainda não aceitou o verdadeiro evangelho, está de forma inconsciente ligado na religião. Então a religião ela vai escravizando, ela vai dominando, igual dominou Paulo. Tanto é que quando ele foi passar para o cristianismo verdadeiro, ele teve problema. Ele dizia, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero este faço. Lá a partir do Romanos 7, ali, depois do versículo de número 14, então você vai perceber que ele está vivendo um dilema, ele está acostumado a viver o quê? O judaísmo ortodoxo romano. Quando ele foi viver a graça, que é o evangelho leve, suave, né? O evangelho do amor, ele teve dificuldade, ele estava ainda, de certa forma, ligado ao judaísmo. E aquilo conflitava com o seu inconsciente. E como o inconsciente domina as nossas vidas em percentual calculado 95%, ou seja, 5% é o seu consciente. É isso que você acha que você é, né? E na verdade quem domina a sua vida é o inconsciente. Então, o que nós precisamos fazer? Obedecer a palavra de Deus, ou então vai gemer a vida toda. Quem é escravo de alguma ferida emocional vai morrer nessa ferida emocional, vai morrer nos costumes e usos da religião escravocrata, né? Então não tem como mudar, porque é uma informação. A informação ela não prescreve, ela não fica velha. Ela não é como, por exemplo, você compra um pacote de leite e tem lá, válido até dia tal. Não, ela não prescreve. Ela vai ficar no seu inconsciente a vida toda. E eu tenho sempre falado uma coisa que é, às vezes eu me sinto até um pouco enfático, redundante, mas na verdade a minha intenção é uma intenção divina, porque eu quero que vocês sejam libertos. Não só vocês, todos que ouvem a palavra de Deus, a mensagem, sejam libertos. Eu quero que as pessoas sejam livres, assim como eu estou sendo liberto, sendo transformado. Eu vivi na religião, eu tenho experiência, eu posso falar. Eu sofri, é uma cobrança que a gente não tem como cumprir, né? Os líderes passam uma impressão que eles conseguiram, que a gente não, que a santidade deles é superior que a nossa e por aí vai. Mas o que eu quero dizer é que, na verdade, existe algo que a Bíblia vai enfatizar, vai mostrar, que é o quê? É a meditação. Aí talvez você esteja dizendo, pastor, eu não consigo meditar, eu não consigo, é difícil. Na verdade, eu vou dizer uma palavra que me disseram, não é muito agradável assim,
né, de ouvir que quem quer arruma um jeito, quem não quer uma desculpa. Né? A gente consegue muitas coisas, né? A gente consegue mexer no celular, configurar, fazer coisas incríveis, trabalhar, esforçar, e vai trabalhar cedo e volta tarde. Agora a meditação, será que ela é mais difícil que os dilemas da vida, o trabalho, as dificuldades? Claro que não. A gente precisa mudar o que está dentro de nós. Veja bem, nós temos o egrégora. Egrégora é o pensamento comum que gera o inconsciente comum, que gera um costume comum e que todo mundo vai ser escravizado. Então, o pensamento, sempre batemos nessa tecla, né? O pensamento. Como disse Sigmund Freud, né? O pensamento é o ensaio da ação. O pensamento é assim, primeiro vem um pensamento. Depois de um certo tempo, vem outro pensamento semelhante. Depois de outro certo tempo, vem mais outros pensamentos maiores e semelhantes àqueles que começaram. E quando isso vai crescendo, se transforma em um hábito. É o hábito do pensamento. Aí aquele hábito começa a ser frequente. E quando ele começa a ser frequente, então hábito é uma coisa que você pratica, né? Ele vai se transformar em seu caráter. Então primeiro um pensamento leve, depois um pensamento um pouquinho mais demorado, depois um pouquinho mais demorado, e de repente se transforma em hábito, ou seja, vai ser uma coisa frequente. E depois que isso se torna frequente, é o seu caráter. Será que não tem nada que nós vivemos no passado que foi frequente e que virou o nosso caráter? Então nós precisamos pensar nisso. Em Josué 1, versículo de número 8, está escrito: não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então serás bem-sucedido em todos os teus caminhos. Né? Então nós entendemos que a meditação, ela muda, ela apaga os hábitos anteriores. Como que isso funciona? Quando todo dia nós pensamos e atribuímos ao nosso ser palavras e pensamentos, isso significa que estão sendo ministradas no nosso interior um novo padrão de vida, o padrão do verdadeiro reino de Deus. Que padrão é esse? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É esse padrão. Então, você vai ter que dizer, por exemplo, eu trabalho pesado, eu tenho um trabalho que me cansa muito, eu não tenho tempo para os meus filhos, eu vivo uma vida pesada, não é fácil a minha vida. Né? Então, qual que é a meditação que vai transformar essa situação? A meditação é: eu sou a abundância, eu sou a riqueza, eu trabalho menos, ou seja, pouco, e desfruto de um salário muito abençoado. Então mudou totalmente, porque antes trabalhava muito e ganhava pouco, agora trabalha pouco e ganha muito. Não é isso? No padrão do mundo, o mercado financeiro é um mercado sangrento. Dinheiro não dá em árvore. Você está achando o quê? Que a vida é fácil? Né? Você diz para alguém: rapaz, você está bem, hein? Não, estou na miséria danada. O que é isso? As pessoas nem aceitam no inconsciente a riqueza. Né? Eu até brinquei outro dia contigo, né, John? Falei: tá cheio do dinheiro, né? Automaticamente você respondeu o quê? O egrégora. Você está acostumado a fazer. Acostumado é uma palavra muito interessante. É aquilo que virou hábito. Né? Então nós temos que combater o hábito. Como que nós vamos combater o hábito? Com isso que eu acabei de falar. Vai ter que entrar um padrão novo. Esse padrão, ele entra através de uma palavra. Por exemplo, quando Moisés perguntou para Deus, naquela sarça lá,
que ele viu a sarça ardendo no fogo e não se consumia, e ele começa então a ter um diálogo com o Criador. Ele diz: qual é o teu nome? Eu sou o que sou. Né? Por quê? Porque ele é o que é e acabou. E ele tem compromisso com o que ele é. Agora, quem é você? Nós somos co-participantes da natureza divina. Deus é abundante ou é escasso? Ah, Deus é abundante. Então você também é. Você não é co-participante? Você não é a palavra? Você vai servir a palavra ou vai servir os pastores? Você vai servir a palavra ou vai servir o que você aprendeu no passado? É noite de decisão. Ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda. Então, o que você vai dizer? Eu sou a abundância. Eu sou a riqueza. Eu trabalho pouco e ganho muito. E aí por diante, você vai construir a sua vida. Você vai falar o que você quer ou o que você não quer. Eu não quero ser pobre. Você tem que entender a linguagem do inconsciente. O inconsciente ele não entende o não. O não para ele não cria uma figura. O inconsciente trabalha muito com uma figura de ilustração. É diferente. Você não vai chegar nos Estados Unidos falando em hebraico, ninguém vai te entender. Você vai ter que falar qual língua? O inglês norte-americano. E se você for em Israel, você vai chegar lá e vai falar grego? Não, você vai falar o quê? Hebraico. Né? Por quê? Porque é a língua nativa deles. Então você tem que falar com o inconsciente a forma que ele entende. Tudo isso muda totalmente o padrão das nossas vidas. Ou você entra naquilo que está escrito pela Bíblia, ou serve aos homens. Quando os fariseus disseram para Jesus assim: olha, os seus discípulos comem sem lavar as mãos, a tradição diz que devemos lavar as mãos antes de comer. Aí o que foi que Jesus disse? Interessante, vós invalidais os mandamentos de Deus com as vossas tradições. Então significa que ou você serve a tradição, que não vai te levar a lugar nenhum, ou você serve os mandamentos de Deus. Um sábio chamado Sêneca diz o seguinte: se você vive obedecendo às leis do universo, jamais será pobre. Se você vive seguindo a opinião alheia, jamais será rico. Quem você vai servir? A opinião alheia das religiões? Ou você vai seguir as leis do universo, que é a palavra de Deus? Então, quando a palavra de Deus diz que você deve meditar, que você deve trabalhar, você tem que buscar com todas as suas forças cumprir esse mandamento, porque é ele que vai mudar a sua vida. É da palavra de Deus que depende toda a tua vida. Ou você serve a palavra, ou você serve a tradição. E vai ficar sempre, olha, entra ano e sai ano. Não vai mudar nada, não transforma nada, continua a mesma pessoa. Se é uma pessoa mal-humorada, vai continuar mal-humorada até morrer. Se é uma pessoa violenta, vai continuar violenta até morrer. Se é uma pessoa que vive bebendo, embriagada, escrava do vício, vai continuar escrava do vício até morrer. Isso não muda. Ou nós absorvemos os mandamentos de Deus, ou nós absorvemos a opinião alheia. Então, significa que o processo de meditação é você atribuir a si mesmo pela palavra. Lembra que a palavra tem poder? Nós estudamos do Dr. Masaru Emoto, eu falei isso também, acho que na última gravação. Então significa que nós precisamos proclamar o que a palavra de Deus tem para nós, que é uma vida leve, suave, um jugo suave, leve, não tem nada pesado, e nós podemos viver uma vida maravilhosa para nós e para os nossos filhos. Não é verdade? Então, eu trouxe essa mensagem para você refletir. Quem você está servindo? Aos mandamentos religiosos dos homens ou aos verdadeiros mandamentos de Deus que está na Bíblia? Qual dos dois você quer servir? Proposta também dos profetas do Velho Testamento. Se é Baal, Baal. Se é o Senhor, é Senhor. Mas é momento de decidir quem vocês vão seguir. Baal ou o Senhor? Religião dos homens ou a palavra de Deus? Vamos começar a trabalhar a nossa mente, mudar os nossos pensamentos.
porque os pensamentos atraem outros pensamentos de mesma natureza. E quando isso começa a se repetir, vira um hábito. E quando o hábito é mantido, sustentado, vira o nosso caráter, ou seja, passa a ser o nosso eu, é quem nós somos. Então, se quem nós somos está fundamentado nas religiões, é momento de colocar a palavra de Deus em evidência para nós. Eu sou, sempre com afirmação, parar a competição. O Senhor pode me abençoar? Aí Jesus vai dizer, tudo é possível aquele que crê. Você crê ou não crê? Então, eu sou abençoado, eu sou nação eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou povo santo. Então, nós afirmamos quem nós somos, porque se pedirmos alguma coisa ao Pai em nome de Jesus, significa que nós devemos pedir crendo que já recebemos. Para pedir crendo que já recebemos é o que? É uma afirmação. Então significa, eu pedi e já recebi. Então eu tenho, eu sou, eu alcancei, eu recebi. Essa é a nossa oração afirmativa e não indagativa. Eu vou indagar. Deus, o Senhor me abençoa? Você está perguntando. Então você não tem convicção. Se você está perguntando é porque você não sabe. Se você está afirmando é porque você tem certeza. Muda tudo, não é? Então, eu vou finalizar aqui a mensagem. Que Deus abençoe, que essa palavra, essa mensagem entre nos seus corações. E que a partir dessa noite, ou seja, a partir de agora, tudo na vida de você será afirmação, sucesso, conquista, determinação, foco, autoridade, domínio e poder, no nome de Jesus, tá? Deixo um grande abraço e espero encontrar com todos vocês presencialmente. É bem melhor, né, do que gravação, mas Deus está abençoando de igual forma, tá? Um grande abraço, que Deus os abençoe.